Começa agora ao vivo aqui pela UX TV, parceira do canal Futura, o programa Rede de Olhares. Você já reparou na arquitetura da cidade, ali dos prédios históricos mais antigos do centro de Caxias do Sul? Já reparou nos prédios modernos? Teve tempo de observar a arquitetura? Se não reparou, vai poder conhecer um pouquinho no programa de hoje, que vai falar sobre arquitetura surpreendente Eu Moro Assim. Durante o programa, a gente vai soltar algumas imagens que nós escolhemos sobre os prédios históricos, a arquitetura mais moderna. Mas antes disso, eu queria falar com a professora Simone, para falar para a gente como é que começou a nossa organização de cidade, porque a gente tem a arquitetura hoje, mas antes era uma cidade. Como é que se deu essa evolução da polis? Bom, o surgimento do conceito de cidade é lá do século VIII a.C. e vai evoluindo até o século V a.C. Então, são 3 séculos de organização desse conceito. E a gente pensa normalmente cidade como espaço físico. E não nasce assim. O conceito nasce como espaço humano. Quer dizer, a polis grega é um espaço cívico, é um espaço de representação, é um espaço de cidadania. E não é uma coisa não intencional. Isso tem uma grande consequência. As cidades não surgem, nem se constroem, nem se desenvolvem de maneira aleatória. Elas são intencionais. Depende dos cidadãos, de quem decide, de quem participa, de quem pensa e como surge na polis com uma discussão pública do que deve ser melhor, mais estruturado e mais organizado. Que a gente vê até hoje no conceito de cidades. Quando a gente fala em plano diretor, em planejamento urbano, em estruturação, em desenvolvimento urbano organizado, é um pouco essa ideia de que não acontece de uma forma casual, acontece pela necessidade e pela cultura. Então, como um espaço humano altamente organizado e de representação de cidadania. Por falar nessa construção, vamos conhecer uma casa muito diferente que nós fomos até conhecer por dentro, não só por fora. Ela fica bem escondidinha e o proprietário procurou usar recursos reaproveitáveis, como troncos. Veja só. O que eu mais gosto é o mirantezinho lá em cima, mas que a gente acaba, em função dos filhos, assim, e da correria do dia a dia e tal, a gente acaba não aproveitando tanto. Raramente a gente sobe lá para tomar um chimarrão, mas é um lugar que eu gosto, assim, porque quase que imita uma montanha ou a copa de uma árvore, né, que tu sobe e fica olhando para todos os lados, assim. Eu gosto de olhar para fora, né, de estar em casa, mas podendo ver mato ao redor, ver o verde, ver o céu e tal. E em segundo lugar, e não menos importante, a claridade, a obtenção de claridade dentro da casa, né? Porque a gente sabe que os recursos naturais, a energia elétrica, tudo isso com o tempo vai ficar difícil cada vez mais, né? Então, acho que as casas já têm que ser pensadas dessa maneira de aproveitar mais a luz natural. Bom, a pinguela, né, que era para ser a entrada da casa, foi assim a parte que ficou... Desde que o arquiteto me apresentou a ideia, foi a que ficou original, assim, eu não quis mudar, eu disse, não, a pinguela vai ficar muito legal, vai ficar bem o meu estilo, assim, eu já gostava de pinguela, de ver no campo, por aí nos matos, e aquelas pontezinhas balançando, assim, em cima de rio e coisa e tal, então foi uma coisa, assim, que ficou original. A gente tentou reaproveitar bastante coisa, assim, inicialmente na construção alguns troncos e até algumas vigas, tanto no telhado como aqui embaixo, algumas coisas meio para enfeite, assim, para embelezar a construção, os troncos que saíram do mato mesmo, que foram derrubados, os eucaliptos, que meu avô tinha plantado, que a gente derrubou na época de construção e tal. Eu aproveitei na construção, né, para trazer um pouco mais de madeira para dentro de casa, que eu adoro. A mesa principal da cozinha ali é de uma ponte que eu peguei de um tio, de um primo, que atravessava o rio, um dos afluentes do Pinhal aqui, né? Então, tinha a pontezinha lá e ele ia tirar a ponte, iam cobrir o arroiozinho. E eu acabei aproveitando tanto as madeiras que foram para pinguela, as tábuas que eram da ponte e as toras, os troncos eu reaproveitei. Eu acho que o reaproveitamento, aquela coisa de elaborar melhor as ideias, e as ideias vão mudando, mas eu acho que tem que ser tudo pensando em como utilizar melhor, mas utilizar
de uma maneira sustentável, né? Não só explorar a natureza, não só tirar da natureza, mas tentar entrar em harmonia com a natureza para que a gente consiga fazer casas mais elaboradas, mais bem pensadas, assim, mais inteligentes. É isso aí, essa é a casa do Jean. Paulo Bertucci, essa é a ideia. O que você considera de arquitetura surpreendente? É aquela que utiliza os recursos naturais, aproveitar um pouquinho a luz do sol? O que é surpreendente na arquitetura para você? Bem, eu acho sim que o conceito de surpresa está diretamente ligado à não expectativa. Ou seja, tu chega no ambiente com uma ideia e ao te defrontar com aquele cenário, tu te surpreende. Então, acho que esse é o conceito de surpresa. Dentro desses aspectos, eu acho que a gente poderia separar o que nos surpreende, vamos dizer assim, na hora do projeto, na hora da realização, na hora da fruição da obra de arquitetura, que eu acho que também depende do nível de informação do observador. Né? Porque a arquitetura ela é uma espécie de informação, como é uma... Essa daí você considera surpreendente, essas que a gente está passando no ar? Ali foi mostrado o prédio centro, do Banrisul, né? Eu diria que hoje não é mais, mas com certeza na década de 50, quando essa arquitetura foi proposta no canto da praça, em relação ao ambiente que tinha, ao entorno, ela deve ter sido muito surpreendente. E para você, Laurinda, a gente tem umas imagens aqui, a gente vai colocar daqui a pouco, eu queria saber a sua opinião, se para você é surpreendente essas imagens, esse prédio, por exemplo. Esse prédio, eu diria que da arquitetura atual aqui de Caxias é uma das nossas... Solo, aqui em Caxias. Isso. É uma das nossas grandes surpresas, né? É uma coisa que conseguiu sair do comum, né? Você está passando por ali e o seu olhar já é puxado para dar uma olhada, porque realmente não ficou nada tradicional, como a gente vê na maioria dos prédios que a gente tem por aí. Bem interessante mesmo. Lembra um navio até, né? Ele remete mesmo, aquelas linhas curvas lá das sacadas remetem a um navio. E os meninos da banda aí, vocês sabem que prédio histórico é esse que tem a escultura do rosto de um índio? Não estão lembrados ainda? Nelson? Nada? Daqui a pouco a gente vai revelar, mas enquanto isso, vão pensando. O que é surpreendente? Qual prédio, casa, enfim, que vocês ficaram surpresos com a arquitetura deles aqui de Caxias? E agora eu queria conversar um pouquinho com o Antônio Jacomim. Vamos aqui até suas aquarelas. E eu queria que você me falasse aqui, é tudo da região, Jacomim, é isso? Não, na verdade nós temos aqui um mix de pinturas e obras que, por exemplo, permeia aqui a região dos Campos, São José dos Ausentes, mais especificamente aqui. Aqui nós temos o que eu chamaria de Praça Dante Alighieri, né, do que sobrou, infelizmente, que é a marca registrada do relógio da Eberle, né? E o que me encanta, na verdade, apesar de não gostar muito mais da nossa cidade, é a luz e sombra disso, né? O efeito realmente é o que eu busco, na verdade, né? Aqui nós temos um pouco da nossa estação. O que você não gosta mais? Não, na verdade, o que eu não gosto é da nossa arquitetura, o que sobrou dela. Até porque me marcou muito a trajetória de ter atravessado a cidade, ter ido no Senai durante 2 anos e pegava 2 ônibus e aquilo lá, o caminho era um eterno observar para mim de grandes e bonitos prédios, né? E que hoje, infelizmente, né, caiu na decadência e sumiu. Então, eu vejo uma cidade de concreto e vidro. Aqui no Brasil, o que me chama a atenção foi o interior do Acre, né? Interior de Chapuri. Umas casinhas que a pena que a gente não tem hoje aí, aqui. Mas assim, aquela arquitetura da selva com 1 metro acima do nível do solo, 3x4, quer dizer, uma vida simples, com uma arquitetura simples, mas ao mesmo tempo um final com uma vida muito feliz, talvez, né? Na proporção do seu investimento. Legal, a gente já volta a falar com você. Agora eu vou conversar um pouquinho aqui com a banda, com o Nelson. Pode chegar aqui no microfone, que eu não posso pisar aqui nas aquarelas. Jacomim, né, Jacomim? Beleza. E vocês, o que vocês gostam, assim, de observar a arquitetura? Gostam dos prédios históricos, os antigos ali do centro de Caxias? Olha, eu vou dizer o seguinte,
Quando entrei na universidade, eu entrei no curso de arquitetura. Eu fiz 2 anos de arquitetura, né, no Campus 8. Ah, você fez? Fiz, mas eu acabei desistindo pela pressão. O negócio é complicado. Eu admiro muito quem consegue se formar e seguir nessa área. Olha, Caxias do Sul até não tem tantos prédios históricos assim. Um prédio que me chama muita atenção é aquele prédio que tem as musas, que fica ali na praça, que tem as estátuas, enfim. Que às vezes até eles descaracterizam os prédios com as pinturas, fazem uma nova pintura e descaracterizam o que foi, na verdade, idealizado pelo arquiteto. E essa história também do pessoal pegar prédios históricos e colocar... Só chega um pouquinho mais perto do microfone, e colocar publicidade nas fachadas. Isso acaba estragando muito do que tem. Uma cidade que eu acho muito interessante aqui no estado é a cidade de Pelotas, que mantém muito dessa arquitetura antiga. É uma cidade muito bela. Vários desses prédios são aproveitados para ter centros culturais. Crossroads, fell down on my knee. I went down to the crossroads, fell down on my knee. I went down to the crossroads, tell me if you please. I go down to Rosedale, take me by my side. I go down to Rosedale, take me by my side. I went down at the crossroads, tell you pass me by. No bloco anterior, eu tinha perguntado se alguém se lembrava aí de casa, ou até aqui os nossos convidados, que prédio que é que tem esculpido o rosto de um índio. Aqui ninguém acertou, que é esse daí que a gente está vendo na tela. Mas a dona Maria de Lourdes Mussói, do bairro Pio X, ela acertou. Ela disse que esse prédio fica ali na Pio X, ela disse que esse prédio fica ali na Júlio, que é o antigo cinema, era o Cinema Guarani, por isso que tem essa figura do rosto do índio. Tá lá o prédio, a gente está vendo agora, é esse daí. Então a gente está cada dia inovando, né? Inovando várias... Como a arquitetura, né, Marcos? Como arquiteturas. Está inovando a cada dia. Cada dia a gente tem que procurar algo diferente, está chegando algo diferente. A gente tem que se atualizar dias a dias. Como a gente, que nem eu fico direto, né, na obra de manhã até a noite. Então a gente tem que acompanhar. Por quê? Hoje em dia está tendo várias modificações na arquitetura e no jeito de trabalhar, né? Na área. Tem que estar muito atualizado. Tem que estar bastante atualizado, bastante mesmo. Deixa eu só fazer uma correção, ali é o Cinema Central, não é o Guarani, é o antigo Cinema Central, é isso, né? É isso mesmo. Bom, e antes da gente continuar com o nosso bate-papo, eu queria colocar no ar uma reportagem que está falando sobre um projeto do ESIRS, que é um projeto de resgatar as imagens da cultura italiana. Vamos assistir. O projeto ESIRS foi fundado em 1978 por uma equipe de professores aqui da Universidade de Caxias do Sul. Inicialmente, eles faziam um levantamento da arquitetura e de outros elementos culturais da região aqui de imigração italiana. Tanto a arquitetura rural, a arquitetura funerária, a arquitetura religiosa, e registravam tanto em imagem, os arquitetos também faziam registros aí em fichas, né, específicas. O acervo de imagens, que é constituído por mais de 50 mil imagens, a gente está fazendo a digitalização desse acervo e disponibilizando ele através de um banco de imagens online. Hoje a gente tem em torno de 30 mil imagens já disponíveis para consulta.
Elas estão divididas por temas, daí a gente chama de palavras-chave, né? No caso, arquitetura, figuras humanas, trabalho, paisagem, enfim, são diversos assuntos já contemplados. Né? A imagem está em alta resolução, tem uma marca d'água da UX, né? Mas se a pessoa tiver interesse de usar essa imagem, é só ela escrever para nós, dizer para que ela vai usar, e a gente cede os direitos mediante a identificação dos créditos onde a pessoa vai usar. O que me surpreende são os imigrantes terem construído casas de madeira e terem se preocupado com os detalhes. Para mim, me surpreende os lambrequins. Eu acho que é uma preocupação assim, em enfeitar a sua casa. Temos, então, dentro do acervo do Michelin, desde 2008, fazendo o tratamento, né, desses filmes. Acondicionamos nessas embalagens mais adequadas, porque exatamente o conteúdo deles, que é a maior parte, revela essa evolução, né, arquitetônica que nós tivemos, não só de Caxias, né, mas das nossas cidades vizinhas. O que surpreende ao assistir é não só a evolução, mas acho que o que surpreende mais é o que não está mais aí. Caxias do ano de 2002, a caminho de uma grande cidade e de um grande futuro. Legal, bom, e eu quero lembrar você de casa que ao longo do programa nós vamos exibir imagens de prédios históricos e contemporâneos enquanto nós conversamos aqui com os convidados. Queria saber de você, Paulo, qual que é o futuro da arquitetura? É aquela arquitetura sustentável, aquela que todo mundo fala, está batido, reaproveitar a água da chuva, energia solar, é este o futuro ainda e dá para aliar com beleza também, como a gente viu? Bem, a gente tem que entender duas coisas. A arquitetura, uma coisa é a arquitetura como cultura, tá? E outra é a arquitetura como negócio. Então eu diria assim, a arquitetura como cultura, ela leva em conta o meio ambiente, ela leva em conta as razões históricas, ela leva em conta as fontes naturais, etc, etc. Isso tudo está muito distante do 99% da arquitetura que se faz. Porque a arquitetura que se faz, nós somos uma sociedade capitalista e quem promove a construção da cidade, promove a ocupação do território, são as grandes empresas. E para você, como que você analisa? Quer dizer que então a arquitetura não dá para ser sustentável? Não, eu não concordo com essa afirmação. Veja bem, hoje, principalmente no ramo que eu trabalho atualmente, né, que é o projeto de prédios mais populares, a maioria desses prédios hoje tem como órgão financiador a Caixa Econômica Federal, o governo federal. E para a gente conseguir fazer isso, existe muita exigência no sentido da sustentabilidade, da acessibilidade e de se conseguir viabilizar, por fim, o empreendimento a um custo baixo. Então, o Bertucci acabou de falar na questão da energia solar, por exemplo. Hoje, a Caixa já está exigindo para uma certa faixa de empreendimentos que aquele empreendimento seja feito com energia solar, auxiliando ao aquecimento da água junto com a energia elétrica ou com o gás. Hoje tem bem coisas bastante avançadas, bastante... Olha a sofisticação desse aí, Marcos. Então, a princípio, hoje, o que a gente diz? A princípio, os projetos hoje em dia são bastante avançados, em questão de antigamente. E para nós que trabalhamos dia a dia na obra, surpreende todos os dias. Pela questão de variável, troca de projeto, detalhes, mínimos detalhes que talvez para um engenheiro ou um arquiteto que faça é um negócio mais simples, mas para nós que temos construindo com a mão na massa da outra, vamos dizer assim, se torna mais surpreendente. É um desafio. É um desafio. E, professora Simone, o crescimento das cidades tem como surpreender também, levando pelo esse lado da arquitetura? Na verdade, o que me surpreende, né, ouvindo os nossos colegas aqui, é que não é o resultado das obras arquitetônicas, né, mas é o pressuposto que está por trás. Então, eu comecei dizendo que
o conceito de cidade trazia a ideia do simbolismo e da representação de uma cultura. E hoje, infelizmente, nós estamos na cultura do mercado. É uma demanda mercadológica muito mais do que uma experiência estética. Quer dizer, não é a beleza, não é a manifestação da cultura de um povo ou da sua individualidade, da sua particularidade, mas é uma demanda mercadológica para se aproveitar espaços, para se otimizar recursos, e aí a gente tem que viver num recurso otimizado, apesar de ser a nossa casa e o nosso espaço. Então, o que me surpreende é isso, né? Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Natal e eu cheguei lá à meia-noite e disse para o meu marido: o hotel tá virado, porque não tinha vista para o mar dos quartos, tinha vista para a cidade. Eu viajei 5.000 quilômetros para ouvir o mar e enxergar a cidade. Sim. E o dono do hotel me disse: é para aproveitar o terreno. Você percebe isso também? A gente vê que você registra bastante as cidades, principalmente as sombras, né? Isso já é um reflexo disso. Na verdade, assim, o que eu mais gosto não está aqui. Eu até me chamo de, sei lá, meio arrogante algumas vezes, mas eu adoro a arquitetura americana. O jeito como eles trabalham, quer dizer, o desafio de você trabalhar, às vezes um meio-fio, um afastamento, não de 2 metros para aproveitar um terreno, um solo, mas dá um respiro, quer dizer, para o vivente atravessar a rua, para poder realmente curtir a travessia, para andar de bicicleta, para caminhar, quer dizer, para poder enxergar uma cidade dignamente humana. Sim. É isso que eu gostaria. E além do mais, eu E aqui todos, onde são essas maiores aqui? Pois é, isso é Veneza, que é uma cidade... Sim. Sem Essa comentários. Primeira, isso aqui é Avenida Ipiranga com Santa Efigênia, em São Paulo. Isso aqui foi uma observação nessas viagens que a gente fez com o Nivaldo no ano passado e retrasado. Essa daqui, essa segunda aqui? Essa segunda aqui, na verdade, eu observava o comportamento do sol de manhã. Ipiranga com São João. E com Santa Efigênia. Ah, com Santa Efigênia. Então, pela manhã tinha uma sombra, pela tarde outra, enfim. Então, esse olhar de observador realmente sempre me encantou. Então, apesar de ser um urbano que eu não gosto muito, desse concreto alinhavado aí, mas me encanta a sombra, né? Então, isso que tiro proveito. Eu agradeço a participação de todos, principalmente também quem ligou, tweetou, enfim. E lembrando que reprisa às 10h30 e às 11h30 da manhã do dia seguinte. Bom, até mais, e a gente termina com a banda Delta Jam. I might as well go back over yonder. Well, I might as well go back